Hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia em ritmo de final do ano. E no episódio de hoje, presente pago, Runet, FSD e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Antes de começar, obrigado pelas diversas felicitações natalinas. Espero que o seu Natal e dos seus tenha sido tão bom quanto o meu. Sobre os mapas curva a curva da Apple, especificamente Rio de Janeiro, porque acaba que tem muito disso, né? Tem a localidade onde você tá, se tá funcionando direitinho ou não. E vou te falar, pra Rio de Janeiro tá bem legal. Sinto falta de ver a velocidade real, sinto falta de ver o limite permitido na via, sinto falta das marcações, dos pardais, dos radares de velocidade. Mas a interface é tão bacana você ter numa única tela aquilo que tá tocando, né? O podcast que tá tocando junto do mapa em si, em outra meia tela, faz uma baita diferença. Na prática, eu tô usando os dois. Acabei usando os dois. Quando é algum lugar que eu já conheço, que eu ligo os mapas só pra ver se tem algum engarrafamento, se sugere alguma outra via, eu tenho ido de mapas da Apple no curva a curva, no CarPlay. Tô nem colocando o Waze. O Waze, sim, ele é melhor, tecnicamente falando, mas a interface tá tão bonitinha, tão jeitosinha que tá me conquistando. E não tem feito nenhuma bobeira técnica, né? Não tem me levado pra nenhum lugar perigoso, não tem me levado pra uma rua sem saída. Tô curtindo. Se tivesse a questão de velocidade da via, a velocidade atual e os radares de velocidade, eu migrava era na hora. Porque é aquela coisa, eu quero estacionamento, eu quero gasolina, eu quero o mercado, aquelas funções do Waze, eu acabo não usando. É mais a navegação propriamente tal e a questão, como falei, da velocidade. Notícias. Cocatec. Triste o que aconteceu com o Porta dos Fundos. Espero que os responsáveis sejam devidamente punidos. Isso beira, se é que não é terrorismo. Hoje tá muito difícil de acreditar nas coisas, tem muita disputa de narrativas. Se tem uma coisa boa, bem entre aspas, porque, né, enfim, é conhecer o integralismo. Não é porque você não concorda que você não vai conhecer a proposta. Talvez isso até seja errado, porque acabaria contando como elemento de propaganda, mas em função do terrorismo islâmico que aconteceu principalmente com a questão do 11 de setembro, foi o momento que eu aprofundei, sim, os meus estudos sobre o islamismo, Alá, e pesquisar um pouco mais sem preconceitos, entender a ideia, o conceito do integralismo, entender por que ele foi tão atraente às classes dirigentes, a classe média, os militares. Teve muito integralista. Helder Câmara, não, lembra? Dom Helder Câmara? Em determinado momento ele passa a ser progressista, mas era integralista. Vinícius de Moraes, poeta, também foi integralista. Você sabe, eu não quero que você pense isso ou aquilo. Eu quero que você pense nisso e pense naquilo. Se você tiver afinidade, você se associa. Se você não tiver afinidade, você vai ter condições de entender melhor e contra-atacar. Outra coisa chata que aconteceu foi mais um celular pegando fogo, dessa vez aqui no Brasil, em São Paulo. Foi na segunda-feira. O celular do marido tava no criado mudo, carregando. De madrugada, ele explodiu, queimou o braço da esposa, aquela queimadura de arrancar pele, acho que é primeiro grau. Pegou no cabelo, pegou no colchão. Foi um aparelho da Motorola. Entraram em contato com a empresa, ela pediu manda o celular pra cá pra eu entender o que aconteceu. Eu gosto de fazer esses registros pra alertar. Se você, principalmente você que tem um sono pesado, coloca o criado mudo um pouquinho mais pra lá, a distância de um braço, pelo menos. Sim, não vai ter aquela facilidade de você esticar o braço, ainda deitado na cama, pegar o aparelho e rolar as notícias. Vai ter que levantar da cama. Bateria é seguro, as falhas um percentual mínimo, mas existe. Eu conheço até pessoas que fazem o contrário. O, entre aspas, normal é você recarregar o telefone durante a noite e usar durante o dia. Tem Coca que recarrega durante o dia, deixa na base Ti durante o dia, vai recarregando, e de noite em casa não
recarrega. Deixa recarregando sempre na mesa do trabalho durante o dia e em casa não recarrega. Hoje com o iPhone 11 Pro, que já vem com recarregador rápido, você pode deixar 20 minutinhos de noite quando você chega em casa e outros 20 minutinhos de manhã antes de você sair pro trabalho e pronto. E Coca, como é que tá sendo essa semana de presentes da Apple? Do dia 24 até dia 29, de terça a domingo. Num primeiro momento eu fiquei empolgado, vi o anúncio da loja americana falando de Fortnite, de PUBG, falei, pô, bacana. Mas aí, questão de expectativa minha, veio um balde de água fria, porque veio o Looney Tunes na segunda-feira, junto do Canva. Tem sido assim, 6 dias e 2 presentes por dia, que vai dar 12 presentes, sempre um jogo e um aplicativo. Entretanto, porém, todavia, a Apple não tá dando presente. Foi malandrinha a Apple. Na verdade, ela tá dando um desconto nas assinaturas, nas coisas pra você comprar. Então, sei lá, é mais Black Friday do que presente, né? Presente que você paga, zoado. Se você usa esses aplicativos, se você usa esses jogos, né? Compra roupinha lá, ok, você pode se beneficiar, mas achei bem zoado. Eu vou continuar monitorando, porque pode ter alguma coisinha que me interesse, mas é um interesse puramente financeiro. Ah, não, peraí, eu uso esse aplicativo aqui, então, ok, eu vou ter alguma vantagem, porque a vontade que eu tô é que nem Cerberus App, abandonar, achei picaretagem, né? Presente pago. Outra coisa que eu não sei classificar se é triste, se é bizarrice, mas entra aqui um alerta de mais uma pessoa que engoliu os seus AirPods. E você pode até pensar, como assim? Passei isso agora, né? Natal, bacalhau. Você fica mastigando bem pra saber se não tem nenhuma espinha. E eu fico pensando, né? Você vai mastigando, né? Como é que você engole um AirPod, né? Mastigando ali você não sente. Mas nesse caso em específico, foi uma chefe de cozinha, a Bel, ainda mais uma chefe de cozinha. Você fica até pensando, caramba, né? Tava lá cozinhando, caiu os AirPods na comida, né? Mas enfim, o que aconteceu é que tava no bolso os AirPods junto de vitaminas que ela ia tomar. E aí pegou ali no bolso, você tomou. E aí faz sentido, porque né, você não mastiga comprimido. Fica aí o alerta. O iPhone XR, ponto pra Apple, foi o smartphone mais popular de 2019, seguido pelo Samsung Galaxy A10, A50, Oppo A9, e aí em quinto é que aparece o iPhone 11. E aí você entende por que a Sony tá tendo dificuldade de produzir as câmeras. Você tem muito smartphone sendo vendido, smartphone com 2, 3 câmeras, então você não tem que produzir só uma, você tem que produzir 2, 3 sensores, e cada vez mais isso vai ampliando. A tendência hoje, quando a gente olha, é de ter várias câmeras. Não, coloca aqui uma câmera com infravermelho, porque com infravermelho eu consigo fazer tal leitura. Não, coloca também um outro tipo de câmera aqui que eu consigo pegar tal coisa, a qualidade da foto fica melhor. Se tem uma coisa que não vai parar de, digamos, acontecer, de evoluir com os smartphones, são as câmeras. Aquilo que a gente vê nas nossas redes sociais passa pelas câmeras. É o YouTube, é o que acaba sendo criação de conteúdo, é o TikTok, é o Instagram. Aliás, o Instagram falou que resolveu o problema dos logins das contas que tava rolando aqui no Brasil. O Twitter tá de olho banindo os PNGs animados pelo ataque de epilepsia, as convulsões. Você tem aquela opção, né, a reprodução automática de vídeos, mas acabava que o PNG animado, ele bypassava essa configuração. TikTok, a Marinha Americana falou, não pode usar TikTok não. TikTok é muito perigoso, é uma ameaça à segurança cibernética. E aí um detalhe, não é aquele esquema de geolocalização como aconteceu, se eu não me engano foi Fitbit. Viram lá os mapas da Fitbit, a galera correndo ao redor de uma área deserta. Opa, peraí, tem uma base aqui, a galera tá correndo aqui ao redor, tem uma base, alguma coisa aqui. A restrição é a seguinte, se você usa um telefone, esse telefone fornecido pela Marinha Americana, e você colocou o TikTok, você não pode acessar a intranet da Marinha até desinstalar o aplicativo. Lembra que TikTok é uma empresa chinesa, tem um papinho que vai vender as ações exatamente por isso, colocar um pouco das ações em mãos estrangeiras para perder um pouco esse olhar, mas acaba que TikTok tem forte influência chinesa, hackeragem chinesa andou invadindo ONGs pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e um detalhe específico desse ataque é que eles conseguiram de alguma maneira bypassar a verificação em 2 passos, não é coisa pequena não, e esse grupo hacker tem sim vínculo com o governo chinês, então tem motivos para essas suspeitas. Huawei teve incentivo financeiro do governo chinês, teve acesso a 75 bilhões de trumps. A Rússia, que tem projetos, né, para ter internet própria, andou testando, se fechou para ver se as coisas continuariam funcionando sem conexão com o mundo externo, né, o mundo além Rússia. A internet da Rússia está sendo chamada de Runet, que é mais de tretas de segurança. No Twitter fizeram o seguinte, eu posso jogar os meus contatos pro Twitter e ele vai associar os números de telefone que eu tenho com os números que ele tem na base de dados dele.
dele. E a partir daí, o que fizeram? Pegaram lá números aleatórios não exatamente aleatórios, né? Pegaram números de telefone, 2 bilhões de combinações de números de telefone, enfiaram no Twitter e com isso pegaram o nome de usuário dessa galera. De 2 milhões, conseguiram achar 17 milhões de usuários. Nem chega propriamente a ser uma falha de segurança. É uma falha, 2 bilhões e tal, né? Mas numa dessa aí, desses 17 milhões, você pega político, você pega essas personalidades, adiciona no WhatsApp, pra você ver como é que a coisa ela é delicada, né? Quando teve o São Francisco, não pode usar no governo, não pode usar reconhecimento facial. Isso acabava que bloqueava o iPhone, porque o iPhone usa Face ID. Então o governo não pode usar iPhone. Aí tiveram que mudar a lei. Não, aqui em alguns casos específicos, onde não tem alternativa, enfim, né? Abriu-se uma brecha por iPhone pro Face ID. Outra coisa que eu achei bem curiosa, na China tá rolando gripe suína. Carne de porco lá tá cara em função disso. Perderam metade dos porcos. E aí tem uma galera que tá pegando drone, aí vai na fazenda de porco, solta a infecção da gripe suína, e aí, né, compra esses porcos infectados mais barato, obviamente. São criminosos, vão vender carne cara como se tivesse ok. Tudo errado. Mas o curioso é o seguinte, que os criminosos estão usando, não chega a ser talvez, né, um requinte de guerra biológica, mas ok, a gente também pode contabilizar isso. O que eu achei interessante de fato é tá usando o drone. E a fazenda, para se proteger, colocou um sistema anti-drone. Isso que eu achei legal. Só que esse anti-drone estava interferindo no aeroporto. É por isso que descobriram. Eu desconto essa parte da guerra biológica, infecção, gripe suína, porque, sei lá, né, poderia pular um muro e ir lá e infectar. Eu consigo imaginar isso. Agora, um drone vai, solta um negócio, infecta, eu coloco um anti-drone, atrapalha o aeroporto. Parece coisa de cinema. E falando de drones, mobilidade, seu Travis Kalanick tá se desligando da Uber. Ele hoje vai ocupar, na verdade, até dia 31, conselho administrativo, tá deixando a administração da empresa, vendeu boa parte das suas ações, vendeu 2 bilhões de Trumps, ainda tem 600 milhões, vai cuidar agora de novos negócios, iniciativas filantrópicas. Isso é um pouco do resumo de 2019. A gente tá exigindo, vou chamar aqui de confiança, a gente quer confiar nas empresas, tirando, vou chamar aqui de rede social, que a gente aceita, né, o caso do Zuckerberg, a gente aceita, mas não confia, a gente não tá aceitando isso mais para as demais empresas. Deu ruim lá no Uber, peraí, não, tá tendo isso, tá tendo aquilo outro, o cara teve que sair. E não é uma única coisa, não foi unicamente a questão de assédio por parte dos motoristas e executivos. E quando digo esse unicamente, esse só, não é para minimizar como se fosse pouca coisa, é no sentido de unidade mesmo, né? Não foi só um item, você teve todas as práticas de compra de dados para saber se o cara tava usando a concorrência, esquema de saber se era a polícia que estava solicitando para fazer inspeção, diversas práticas altamente questionáveis, que quando vá pra rua dê ruim, eu entendo. Agora lá na Argentina, Globo, descobriram que a galera tava usando para transportar droga. Eu entendo que isso vai acontecer, eu entendo que num mundão de motoristas, num ambiente fechado, dê ruim. Não tô dizendo que é aceitável dar ruim, tô dizendo que vai acontecer. Vamos ver o que a gente pode fazer para minimizar cada vez mais essas ocorrências. Ponto. Agora, práticas escusas, né, não podem fazer parte do cerne da empresa, como é o caso que acontece com o Zuck, né, a gente ainda vem aceitando de boa. Tesla, saiu uma atualização, o FSD, Full Self Drive, onde não é baseado em LiDAR, aquele radar de luz, é baseado em câmeras, em entender, visualizar o que está acontecendo. Essa é uma das principais diferenças entre o jeito Elon Musk de direção autônoma e os demais. Na SpaceX, o Elon Musk usa LiDAR, mas ele diz, não, LiDAR para carro não combina, tem que ser câmera padrão, eu vou usar a inteligência artificial para detectar. E tá detectando nesse preview uma série de elementos de cidade, né? Lata de lixo, a mudança do sinal para saber se o sinal tá aberto ou tá fechado quando muda a cor do sinal, nas pinturas no chão, nas setas. Sei não, hein? Talvez 2020 seja o ano dos carros autônomos de verdade, não esse 5G meia boca que aconteceu em 2019. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. YouTube andou deletando alguns vídeos de sites de criptomoedas, mas foi um erro. O YouTube falou, não, vou aqui restaurar esses vídeos, embora alguns ainda não foram recuperados. No hit por direito autoral, você vai conseguir retirar a parte do vídeo que tem o direito autoral, não precisa mais remover o vídeo todo. Outra coisa que eu achei curiosa foi que o YouTube considerou analisar um por um, manualmente, humanamente, os vídeos infantis. E aí, tem a questão infantil, a preocupação, o zelo da empresa, mas pra você ver como rola grana nesses vídeos infantis. O youtuber que fez mais grana em 2019 foi o infantil, e são vários os canais, inclusive aqui no Brasil. Pra quem manda vídeo do YouTube
YouTube pelo iOS, pelo Android para Smart TV. Agora você tem uma outra visualização. Quando você manda para a TV, aparece uma espécie de controle remoto para facilitar a navegação. Muito bem-vindo. E por último, eu achei bacana um cartãozinho de visita. Eu sempre fico experimentando maneiras de fazer esse networking. Quando é uma coisa mais, digamos, tradicional, né? Uma reunião, aí eu vou lá, coloco o cartãozinho para todo mundo. Mas já experimentei. Não, pega o teu telefone aí, WhatsApp, anota o número, para meio que forçar uma interação, para não ficar aquele cartão guardado no fundo do bolso, da carteira. Testei também já uma ideia legal de tirar foto do cartão. Tira foto aqui. Tem cartões com pendrive, cartões metálicos. E um que eu achei bacana, um cartão que roda Linux. Ele é um cartão tradicional, tem numa quina cortada. Você tem a USB, que aí você coloca no seu computador para dar boot. E você vê o chip, o armazenamento, você vê um pendrive aberto. Aí você consegue dar boot em Linux. Tem alguns joguinhos. Achei bacana e não é muito grosso, não. Ele acaba sendo tipo um papelão, né? Tem ali, sei lá, 5mm, talvez. É a altura para fazer um encaixe justo na USB. E assim, cheio de bacalhau, sem espinha, sem AirPods e rabanada. Vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe quando, eu também não sei, ritmo de final do ano, mas eu acho que eu apareço antes do final do ano. Se não aparecer, já fica aqui o meu excelente 2020 para você e todos os seus. Abraços, bom final de semana, bom ano. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.